Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nosso conteúdo de segundo bimestre. No conteúdo, nas aulas de educação física, nós vamos ver agora no segundo bimestre os conteúdos de dança e luta, análise das diferenças e semelhanças quanto às danças de massas brasileiras, axé, funk, swingueira, entre outras, e a dança de rua. Então, danças de massa. Primeiramente, o que são danças de massa? Danças de massa são danças que conseguem agradar um grande número de pessoas, seja com seu ritmo ou até mesmo com a forma de dançar. São danças que, mesmo com o passar do tempo, ficam marcadas, caracterizando até mesmo a forma de viver de um determinado grupo de pessoas. Não só a forma de viver, como o próprio ritmo. Quem escuta, por exemplo, axé, tem um jeito de se vestir diferente daquelas pessoas que gostam de funk, que também tem uma forma e outras coisas, entre outras coisas, que a gente pode citar exemplo, também são os amigos, né? Os amigos que fazem, aqueles que gostam de axé, formam uma pequena sociedade, os que curtem funk é outro público, o que curte swingueira também é outro público, quem gosta de samba e pagode também vai ter outro tipo de vestimenta, é outro público diferente dos que curtem swingueira, funk, axé e as danças de rua, tá? E a gente vai ver algumas aqui nessa aula de hoje. A gente vai ver o axé e o funk, tá? Então, o axé. Axé Music. Gênero musical que surgiu na Bahia na década de 80, em 1980, durante o Carnaval de Salvador, que mistura diferentes ritmos. Axé significa uma saudação religiosa usada no candomblé e na umbanda com a tradução energia positiva. Então, o nome axé quer dizer energia positiva. O axé é um ritmo que tem origem nos estilos do frevo, do reggae, do merengue, do maracatu, do forró, ritmos afro-brasileiros e afro-latinos. Com o apoio da mídia, o ritmo rapidamente conquistou todos os cantos do país na forma de carnavais fora de época, as tradicionais micaretas. Então, quando a gente fala em dança de massa, né, o axé ele se torna uma dança de massa quando acontece essa explosão na década de 80 e as próprias rádios e micaretas que são carnavais que não são carnavais fora de época, que não são comemorados em fevereiro e março, como a gente costuma comemorar o carnaval. O ritmo do axé ele foi espalhado por todo o Brasil e diferentes cidades do Brasil existem ainda alguns carnavais fora de época, como em Fortaleza, no Ceará, existe o Fortal. Em Recife não existe mais, era o Recifolia. Em Natal, no Rio Grande do Norte, ainda existe o Carnatal. Então, ainda arrastam uma grande multidão. Então, por isso que é chamado de dança de massa, tá? Então, as micaretas que acontecem durante todo o ano em inúmeras regiões do Brasil são animadas pelos famosos trios elétricos, que são palcos montados em cima de caminhões. Então, aqui a gente vai ver, né, os grandes nomes e sucessos do axé nos anos 90. Então, o axé surgiu na década de 80, mas a partir dos anos 90 a gente teve uma explosão de artistas fazendo sucesso, né, com esse ritmo aí, essa dança de massa. Então, Daniela Mercury, Timbalada, Banda Cheiro de Amor, Olodum, Asa de Águia, Terra Samba, Banda Eva, Netinho, Araqueto. Alguns desses nomes que surgiram na década de 90 ainda estão na mídia, como Daniela Mercury, Timbalada, Olodum ainda está na mídia. O vocalista do Asa de Águia, o Durval Leles, ainda
continua na mídia. A banda Eva começou com Ivete Sangalo saiu fazer carreira solo, mas a banda Eva ainda existe. Então Banda Beijo, Banda Mel, Cássia, Chiclete com Banana, o vocalista Bel Marques do Chiclete com Banana saiu para fazer carreira solo, mas a banda permanece ainda. A banda Fricote, Gera Samba, O Tchan e Companhia do Pagode, esses foram os principais nomes do axé na década de 90. A principal característica do gênero musical axé é o estilo de música de micareta e a mistura de elementos do samba reggae, do pop, do rock, do frevo e estilos latinos. Geralmente usa guitarra, bateria, baixo, teclados e instrumento de percussão, tipo timbal, repique, etc. As músicas possuem assuntos e ritmos variados, falam do carnaval, da cultura baiana, de amor e até de política. Em alguns casos, tem aquelas letras, por exemplo, com a expressão "sai do chão", mas geralmente não utiliza letras vulgares e de conteúdos com duplo sentido. Então, atualmente, né, a gente tem aí, você já deve ter ouvido falar e até curtido algumas músicas desses artistas, como Ivete Sangalo, Asa de Águia, Babado Novo. Aqui em Babado Novo, a vocalista hoje está fazendo carreira solo, que é Cláudia Leite, Jamil e Uma Noite, né? E Cláudia Leite fazendo lá, ó, que saiu da banda Babado Novo e agora fazendo carreira solo. Curiosidades. Vamos ver um pouco da curiosidade, né, do axé music. Então, Daniela Mercury foi a responsável pela divulgação do gênero na década de 90 às demais regiões do Brasil. Então, na época, ela ganhou da mídia o título de Rainha do Axé e se tornou a primeira artista do Carnaval da Bahia com prestígio nacional, desse novo ritmo que tinha surgido na década de 80. Agora, a gente vai ver um pequeno vídeo falando um pouquinho da história do surgimento, né, e dos artistas do axé, tá certo? É carnaval, cidade. Pá, 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 do pá, pá, do gol do pá, pá. Dodô e Osmar inventaram um trio elétrico, a Fobica. E eu fiquei louca com aquilo. A rua, o carnaval, a música saindo no caminhão. O trio elétrico é um palco muito mágico. E atrás do trio elétrico, você não vai, quem já A morreu. influência era mais de frevo. Na guitarra, naquele som. Quem é o verdadeiro pai do axé? Se axé music tem pai, Tem. Tem pai, tem mãe. O axé tem um mar. Ser chamado de cantor de axé era ofensa. Você é cambada de axezeiro, não sei o quê. axé, esse axezeiro. Ninguém chamava o gênero de axé. O termo é satírico mesmo, porque eles começavam a falar que aquela música teria um poder de conquistar o mercado internacional. Vamos abrir a roda em lá. Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete, quero chiclete. O Brasil inteiro olhava para Salvador, para o Nordeste. Vamos ver o que vem de lá para a gente consumir. Não, A cantora que sabe dançar. não me abandone. Tomava banho, deixava meu cabelo secar ao vento e fazia uma amassadinha assim pra ficar igual a Daniela. Ela veio querendo segurar o mundo, abraçar o mundo e abraçou. Ela é a maior estrela, indiscutivelmente, da indústria. Quando eu passei pelo meio do Olodum, os tambores tocaram. Mudou o mundo, né? Tudo fica mais bonito você estando perto. O Billy, tem um cara aqui, ele diz que o nome dele é Paul Simon. Fale com ele aqui que eu não entendo o que ele tá falando. Errei, né? Queimei a língua, claro. A Bahia criou um gênero de música dançante pro mundo inteiro. Nos colocou como a quinta companhia em vendas no mundo. Botei logo o olho no negócio, se rapaz, esse negócio é bom. O cara canta rouco. Não canta porra. Não canta nada, um tamborizinho. Venderam em um ano, no mínimo, cada um 1 milhão de cópias. As pessoas passaram a ser poderosas demais. Foi assim, cada um por si e Deus pelo axé. Alguém lhe disse isso? E quem fez a cultura tá pobre, tá lenhado. Você me cortou, você não devia ter me cortado.
nós acabamos de assistir um pouco da história, né, do surgimento dos artistas aí do axé e com a dança de massa, o axé da Bahia, ela teve proporções mundiais, né? E aí agora a gente vai falar de outra dança de massa, que é o funk. O funk é um estilo musical que surgiu através da música negra norte-americana no final da década de 1960. As características desse estilo musical são ritmo sincopado e densa linha de baixo, uma seção de metais forte e rítmica, além de uma percussão, que é a batida, marcante e dançante. O funk surgiu com uma mescla entre os estilos R&B, jazz e soul. No início, o estilo era considerado indecente, pois a palavra funk tinha conotações sexuais na língua inglesa. O funk acabou incorporando a característica. Tem uma música com um ritmo mais lento e dançante, sexy, solto, com frases repetidas. O gênero ganhou características dançantes com James Brown, na foto ao lado, que também o difundiu pelo mundo. Desde o seu surgimento, o estilo foi considerado indecente, primeiro pela etimologia, já que a palavra funk em inglês possuía conotação sexual, como eu já havia falado, e, com o passar do tempo, continuou a ser visto como tal por abusar em suas letras e coreografias de palavras que remetem ao ato sexual, da dança sexy, erotizada e do estilo solto. Nos anos 80, na década de 80, de 1980, com o crescimento da indústria musical mundial, o estilo se dividiu em subgêneros, e a partir daí surgiram o rap, o hip hop, o break e o house music. Então todos esses são derivados do funk, tá? O rap veio do funk, o hip hop veio do funk, o break é um estilo do funk e também o house music. E no Brasil, como é que surgiu essa dança de massa, o funk? No Brasil, o gênero começou a ganhar popularidade em 1980, na década de 80, também por influência norte-americana, O ritmo que chegou ao país foi influenciado pelo Miami Bass, originário da Flórida, que já fazia uso de letras erotizadas e batidas rápidas. O funk encontrou abrigo no Rio de Janeiro e se popularizou através dos bailes funks de comunidades. As letras no país ganharam versões em português e aos poucos foram surgindo artistas e compositores locais que passaram a explorar o cenário das áreas carentes. Temas como armas, violência, tráfico de drogas e humilhações sofridas por moradores foi de encontro com o dia a dia dessa população que passou a ter o estilo como hino, um porta-voz de seus problemas. Então, os próprios compositores que foram surgindo no Rio de Janeiro, eles foram compondo as letras do funk, em ritmo, nas batidas do funk, nesses temas aí, os temas que eles viam no dia a dia, nas favelas do Rio de Janeiro. Então, com o passar do tempo, surgiu o funk melody, conhecido também como um funk romântico, para aqueles que gostavam de curtir o baile com romantismo. Uma das duplas que se destacaram nesse estilo foi Claudinho e Buchecha, a foto aqui ao lado. Então, por ter ganhado popularidade em áreas consideradas de risco no Rio de Janeiro, por serem controladas pelo tráfico de drogas e diversas facções, a briga entre rivais foi levada às pistas de dança. Nos bailes, passou a surgir a briga de galeras. A pista se dividia em duas e os grupos rivais se confrontavam no meio do salão. Essa prática durou por longos anos, resultando em várias mortes. Entre 1999 e 2000, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a ALERJ, criou uma CPI que acabou com a violência nos bailes e proibiu a realização do evento em alguns locais. E aí, depois dessa proibição, foram surgindo outros bailes funk, só que sem as brigas de galera. A partir do ano 2000, surgiu o New Funk, o novo funk,
que também se popularizou em São Paulo e no Carnaval baiano. O estilo era mais arrojado e trazia muita sensualidade. Surgiram a partir daí, além dos MCs, cantores de funk, os bondes, formados por homens e mulheres que cantam e dançam. O grande boom do estilo no Brasil certamente foi o trabalho das equipes de som que comandavam os bailes. Uma das equipes mais antigas é a Furacão 2000, que surgiu nos anos de 1970, ainda com a Soul Music, que depois foi passado para o funk, né? Através do Soul Music foi que surgiu o funk. Então, comandada por Rômulo Costa, a Furacão 2000 se tornou um dos pilares do funk e é hoje uma das principais produtoras do gênero musical no país. Além da Furacão, a equipe Via Show Digital, comandada por Verônica Costa, ex-mulher de Rômulo, conhecida pela massa funkeira como Mãe Loura do Funk, glamurosa e purpurinada, e a Big Mix do DJ Malboro, comandavam bailes por todo o país e são as responsáveis pela descoberta e pelo lançamento dos novos talentos. Então, atualmente você já deve ter ouvido falar e até curtido alguma música desses artistas. Anitta está bem atual, né? MC Gui está um pouco afastado, Valesca Popozuda, MC Guimê, Ludmilla e MC Coringa. Curiosidade do funk. No Brasil, é cada vez mais comum crianças fazerem sucesso cantando funk. É o caso do MC Gui, que tem 15 anos, que no caso, hoje ele não tem mais 15 anos, né? Esse é meu trabalho aqui, essa minha explanação aqui já tem algum tempo. Então ele iniciou com 15 anos um currículo de muitas apresentações. É um adepto do famoso funk ostentação, no qual a marca registrada é a exibição de cordão de ouro, carros de luxo. E agora a gente vai assistir a um vídeo sobre um pouco da história do funk, tá bom? Sou história do funk, se eu tenho que falar. Pede a paz, tem conceito, vem também para animar. Sou história do funk, se eu tenho que dizer. Verde, rosa é a mangueira, só você está com você. O funk é um estilo bem característico da música negra norte-americana. Os negros norte-americanos primeiramente chamavam de funk a música com ritmo mais suave. Esta forma inicial de música estabeleceu o padrão para músicos posteriores. Uma música com ritmo mais lento, sexy, solto, orientado para frases musicais repetidas, ou os riffs, é principalmente dançante. Funk era um adjetivo típico da língua inglesa para descrever essas qualidades. Nas jam sessions, os músicos costumavam encorajar os outros a apimentar mais as músicas dizendo "Now, put some stink funk on it", algo como "coloque mais funk nisso". Devido à conotação sexual original, a palavra funk era normalmente considerada indecente. Até o fim dos anos 50 e início dos anos 60, quando funk e funky eram cada vez mais usados no contexto da soul music, as palavras ainda eram consideradas indelicadas e inapropriadas para uso em conversas educadas. A essência da expressão musical negra norte-americana tem suas raízes no spirituals, nas canções de trabalho, nos gritos de louvor, no gospel e no blues. Na música mais contemporânea, o gospel, o blues e suas variantes tendem a fundir-se. O funk se torna assim uma amálgama do soul, do jazz e do rhythm and blues. O funk foi desenvolvido por artistas como James Brown e por seus músicos, em especial os irmãos Parker. James Joseph Brown Jr., ou simplesmente James Brown, foi um cantor, compositor e produtor musical norte-americano reconhecido como uma das figuras mais influentes do século XX na música.
Nascido na Carolina do Sul, foi um prolífico letrista e produtor musical. Foi o principal impulsionador da evolução do gospel e do rhythm and blues para o soul e o funk, sendo que a invenção do funk foi creditada a ele. Também deixou sua marca em outros gêneros musicais, incluindo o rock, o jazz, o reggae, o disco, no hip hop, na música dançante e eletrônica em geral. Sua carreira de músico profissional iniciou-se em 1953, atingindo a fama no fim da década de 1950 e início da década de 1960, graças à força de suas performances ao vivo e a uma sequência de grandes sucessos. Apesar de numerosos problemas pessoais e alguns insucessos, ele continuou a produzir sucesso nas suas décadas seguintes. Nas décadas de 1960 e 1970, James Brown era uma presença em assuntos políticos norte-americanos, especialmente no ativismo em favor dos negros e dos pobres. James Brown morreu aos 73 anos em 25 de dezembro de 2006, em Atlanta, Geórgia, Estados Unidos, após internação devido a severa pneumonia. Nos anos 80 viram também surgir o chamado funk metal, uma fusão entre guitarras distorcidas de heavy metal e a batida do funk, em grupos brancos como Red Hot Chili Peppers e Faith No More. O funk metal é uma forma de rock alternativo, que mescla técnicas canoras e riffs característicos do metal e do funk. Surgiu nos anos 80, com a fusão entre guitarras distorcidas de heavy metal e a batida do funk. No Brasil, o funk americano recebeu muitas influências e modificações, tornando-se uma vertente totalmente nacional. É o funk carioca, que nasceu dos bailes dançantes das favelas e morros da cidade do Rio de Janeiro e se propagou para o resto do Brasil e do mundo. O funk carioca é um tipo de dance music originado do Rio de Janeiro, derivado e levemente parecido com a M-Bass, devido à sua batida rápida e aos vocais graves. No Rio, o funk carioca é chamado simplesmente de funk, apesar de ser um gênero diferente do funk americano. Na década de 70 surgiram as principais equipes de som do Rio de Janeiro, como a Soul Grand Prix e a Furacão 2000, que organizavam bailes dançantes. Os primeiros bailes eram feitos com vitrolas hi-fi e as equipes foram aos poucos crescendo e comprando equipamentos melhores. A partir da década de 80, o funk no Rio começou a ser influenciado por um novo ritmo da Flórida, o Miami Bass, que trazia músicas mais erotizadas e batidas mais rápidas. Por volta de 1989, quando os bailes começaram a atrair cada vez mais pessoas, começaram a ser lançadas músicas em português. Você foi na minha casa me chamando de safado. Um destaque dessa época é Fernando Luiz Matos da Mata, também conhecido como DJ Malboro. Ele é DJ, compositor, empresário e escritor brasileiro. Criador de estilo musical funk das favelas ou funk carioca, uma fusão de hip hop, de eletro e de música popular brasileira, com suas composições e letras em português, além de produções e lançamentos de cantores brasileiros na primeira coletânea do estilo funk Brasil 1989. Ultimamente tem se apresentado na Europa e nos Estados Unidos da América, divulgando o ritmo que tem vindo a ganhar destaque mundial.
Nesta mesma época, as letras retratavam o cotidiano dos frequentadores, abordavam a violência e a pobreza das favelas. Na época, o funk falava principalmente sobre as drogas, as armas, os comandos. Mas alguns artistas dessa fase, como Claudinho e Buchecha, enveredaram para outros tipos de tema. O funk ganha cada vez mais espaço fora do Rio e ganha reconhecimento internacional, sendo eleito uma das grandes sensações do verão europeu em 2005 e ser base para o êxito da cantora Mia, com a música Back Then Gun. Uma grande prova que o funk tem ganhado cada vez mais espaço é o fato de atualmente termos o funk gospel. Podemos até mesmo considerar isso um regresso às origens, considerando que o funk tem suas raízes no gospel. Com o nascimento de novas equipes e rádios de funk, além do interesse cada vez maior dos bailes por parte da classe média, o funk vem se firmando como um ritmo forte e crescente, apesar do grande preconceito ainda existente. Ok, gente, visto o vídeo, tá? A gente fica por aqui hoje através desse vídeo, e agora vocês vão ficar com uma atividade, tá ok? Forte abraço a todo mundo.